Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 118, que vai ao ar no domingo, dia 6 de março de 2022. E no Tributologia de hoje, eu trouxe um assunto que foi postado lá no meu Instagram, @GabiQuintanilha, e que gerou muito debate. E eu creio que a galera que partiu lá para debater precisa de um pouquinho mais de elementos para que esse debate seja ainda mais técnico e ainda mais favorável ao desenvolvimento do direito. Então, eu vou trazer no Tributologia de hoje a decisão do STJ no RESP 1937821 de São Paulo. RESP 1937821 de São Paulo, onde o STJ decidiu que a base de cálculo do ITBI é desvinculada do IPTU. Eu vou explicar como é que funcionou essa decisão, e aí eu não sei se a galera que foi lá e ficou contra o STJ vai ficar favorável. Eu confesso que eu gostei da decisão, já antecipo o meu voto aqui, já antecipo meu voto para o paredão, não coloco o STJ no paredão dessa vez. Bom, mas antes disso, eu queria fazer aqui um jabá, né, uma propaganda. Galera, ó, já está disponível a segunda edição do Manual de Direito Tributário, volume único. A segunda edição acabou de sair do forno, eu acabei de receber as minhas edições, né, os meus livros, a minha cota de livros. Está disponível no site do Grupo Gen, grupogen.com.br. Vai lá, entra e você tem 5% de desconto usando a senha Quintanilha. Você vai lá e coloca a senha Quintanilha, você tem 5% de desconto no valor que está no site. Por enquanto, a segunda edição só está sendo vendida no site do Grupo Gen, até que haja distribuição para os demais sites. Corre lá e compra logo o seu. Gabriel, eu tenho a primeira edição, devo comprar a segunda? Gente, se você quer ficar 100% atualizado, 100% atualizada, vale a pena comprar a segunda sim, porque todas as decisões do STJ e do STF do ano de 2021 foram incluídas na segunda edição. O livro foi ampliado, o livro foi revisto e foi atualizado, ok? Então, vamos falar sobre o ITBI, galera. ITBI, você sabe bem, é um assunto que eu gosto muito. Quem está aí, me acompanha, sabe da minha história, sabe que eu já fui subsecretário de Fazenda de município e na época que eu estive na Fazenda, eu também acumulei a chefia de arrecadação de ITBI. Então, é um imposto que eu, particularmente, tenho um interesse pessoal, sempre gostei de debater, porque eu já estive do lado da Fazenda. Então, eu sei também que o contribuinte gosta de sonegar o ITBI. Existe essa característica na prática. Então, o que acontece é o seguinte, galera. A grande discussão é qual é a base de cálculo do ITBI. O ITBI é um imposto previsto na Constituição, lá no artigo 156, inciso 2, de competência dos municípios, e regulamentado pelo CTN a partir do artigo 35. Sendo que lá no Código Tributário Nacional, artigo 38, você encontra que a base de cálculo do ITBI é nada mais, nada menos que o valor venal do bem. Está escrito lá que a base de cálculo é o valor venal do bem. Mas, Gabriel, esse valor venal do bem que está previsto lá é o que, afinal de contas? Essa é a grande discussão no STJ que foi solucionada de uma vez por todas. Qual é o valor venal? O que é o valor venal do bem? Muitos contribuintes alegavam que a base de cálculo tinha que ser o valor venal do IPTU. Eu sempre discordei disso, porque os municípios eles erram muitas vezes em não atualizar a base de cálculo do IPTU. Eu não sou político, não gosto de política, eu estive na Secretaria de Fazenda como técnico, né? Como professor da FGV, eu fui contratado para organizar lá a fazenda, a fiscalização e tal. Fiquei 10 meses e saí. E foi engraçado que eu ouvi de um político uma vez a seguinte frase: na fazenda é que o político perde voto. E a minha função ali era técnica, então eu não estava preocupado com voto, não estava preocupado com nenhum cargo eletivo, enfim. Então, por isso até que eu que eu assumi essa posição. E foi interessante isso, porque a grande verdade dos fatos é essa. Os prefeitos que atualizam a base de cálculo do IPTU, eles sempre têm a pecha de que aumentaram o tributo, né? A grande verdade é que não aumentou droga nenhuma. Se você considerar que a inflação de 2021 foi de 10%, por exemplo, estou arredondando aqui,
A base de cálculo do seu IPTU tinha que ser atualizada em 10%. Foi? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Porque o prefeito não quer perder o seu voto. Até que chega um dado momento, 10, 15, 20 anos depois, fica impraticável. O imóvel vale 2 milhões e a base de cálculo do IPTU está lá em 100 mil reais. Isso acontece demais. O ponto é, usar o ITBI, usar para o ITBI a mesma base de cálculo do IPTU não é razoável porque a base de cálculo do IPTU não é atualizada. E o valor da compra e venda é um valor de momento, daquele momento em que está o imóvel, em que está sendo vendido o imóvel. Pode ser que a base de cálculo do IPTU não acompanhe o valor do imóvel. O grande problema, e aí vamos ver o outro lado, é que os municípios, eles abusavam disso e começavam a arbitrar bases de cálculo fictícias, operações irreais. E isso aconteceu muito e acontece muito ainda aqui no município do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, a prefeitura ela arbitra o valor que ela bem entende para o ITBI. A base de cálculo do ITBI do município é o que ela quer, é o que ela decide. Se ela decidiu, está decidido e acabou. É assim que funciona. Só que tem um detalhe interessante de ordem prática. E aí quem está me assistindo, que está aqui no Rio de Janeiro, que atua aqui no Rio de Janeiro como advogado, se você fizer uma parceria com um corretor, tu vai ganhar dinheiro rápido. Por quê? Porque o município sempre arbitra uma base de cálculo irreal e se você impugnar esse ITBI que foi lançado administrativamente, o município automaticamente reduz. Automaticamente o município reduz. Ele não se dá o trabalho de discutir, porque ele sabe que ele arbitrou de forma equivocada. Eu vou dar 3 exemplos para vocês que eu efetivamente atuei como advogado. Eu tive exemplos pessoais, mas meu exemplo pessoal eu não vou citar aqui, que foram, enfim, os imóveis que eu adquiri no Rio de Janeiro. Mas exemplos pessoais, né? Um amigo meu comprou uma cobertura em Laranjeiras e ele pagou R$1.800.000 no lançamento, né? O imóvel foi entregue 3 anos depois, atrasou, era 2, foi para 3, quase 4. Quando ele pegou a chave, a prefeitura arbitrou a base de cálculo do ITBI dele em R$6 milhões. R$6 milhões. Sendo que ele pagou 1,8. Ele ligou desesperado, né? Na época o ITBI era 2%, estava dando R$120 mil de ITBI, hoje ele está 3%. Quer dizer, quando eu estou gravando esse vídeo, né, está 3%. Eu não sei quando você vai assistir. Mas aí, moral da história, eu falei para ele, cara, relaxa que eu vou baixar isso para você. Me dá o contrato, o comprovante de pagamento, que eu vou na prefeitura, eu vou impugnar. Em 10 dias eu te dou o resultado. Não deu outra. Impugnei, juntei o contrato, comprovante de pagamento. O que a prefeitura fez? Julgou procedente a minha impugnação. Baixou a base de cálculo para 1.800 e corrigiu. Corrigiu entre a data do pagamento e os 3 anos. Deu ali R$2 milhões. Ou seja, o ITBI dele baixou de 120 para R$40 mil. É uma diferença monstruosa. É uma diferença monstruosa cá entre nós. Né? São R$80 mil de diferença. Eu não cobrei nada, era um amigo meu. É um amigo meu, um amigo querido. Pessoa que eu tenho um carinho muito especial e obviamente eu não cobrei nada por isso. Mas se fosse um cliente eu poderia ter cobrado perfeitamente 20%, 30%. Eu teria ganho, sei lá, R$16 mil, R$24 mil em 10 dias. Percebe? Um outro grande amigo meu, professor de Direito, que eu não vou citar nomes, né? Um professor de Direito muito famoso, diga-se de passagem. Ele também comprou uma casa na Barra, na Tijuca, pagou algo em torno de R$3 milhões, não vou lembrar exatamente o valor, mas pagou em torno de R$3 milhões, e a prefeitura avaliou a casa dele em só R$9 milhões. 9 milhões. A casa dele vale uns 5 ou 6, não chega nem a 9, mas vale uns 5 ou 6. E aí eu falei para ele, irmão, deixa que eu reduzo isso para você, eu vou impugnar, impugnei. Fizemos a impugnação, na verdade eu passei esse trabalho, eu estava meio enrolado e tal, passei esse trabalho pro meu sócio. E aí a gente fez a impugnação, comprovou o pagamento de 3 milhões, houve uma discussão porque tinha uma permuta com imóvel no meio e tal. O que a prefeitura fez? Reduziu a base de cálculo de 9 milhões para 5 milhões de reais. Só que o ITBI já estava em 3%. Né? 9 milhões estava em 270 mil reais de ITBI. O ITBI foi baixado de 270 mil reais para 150 mil reais. São 120 mil de redução. É muita coisa. É muita coisa. Por quê? Porque eu sempre falei nas minhas aulas o que o STJ acabou de confirmar. Que a base de cálculo do ITBI tem que ser o valor da operação. A base de cálculo do tributo não pode ser fictícia. A base de cálculo de um tributo só pode ser fictícia
se nós estivermos diante de um fato gerador presumido, por exemplo. Se não estivermos diante de um fato gerador presumido, não há que se falar em base de cálculo presumida. Essa é a realidade do imposto, do tributo de um modo geral. Não existe tributação sobre uma base que não existe. Então, se a operação efetivamente foi comprovada no valor de 3 milhões, a base de cálculo tem que ser de 3 milhões. Nesse caso, enfim, esse meu amigo aceitou os 5 milhões, eu falei para ele, cara, vale a pena, tem permuta, tem discussão. Para não enrolar mais, aceita, paga que tá tudo certo. E assim ele fez. Bom, moral da história. Sempre foi motivo de briga. Hoje, o STJ pacificou o entendimento. Né? Eu vou repetir. O RESP 1937821 de São Paulo, que foi um processo em que as partes foram o município de São Paulo e uma empresa chamada Fortress Negócios Imobiliários Limitada. O relator foi o ministro Gurgel de Faria. O STJ, por unanimidade, decidiu que a base de cálculo TBI, então, não é vinculada à base de cálculo do IPTU. E mais, a base de cálculo tem que ser o valor da operação. O município não pode determinar valor de referência, como é feito aqui no Rio. Não pode determinar o valor de referência. Se o município não quiser aceitar o valor da operação, cabe ao município abrir um procedimento administrativo próprio de fiscalização para que seja feito o arbitramento. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. A declaração do contribuinte goza de presunção de que aquele é o valor do mercado. Se o fisco quiser desconsiderar aquilo, o que o fisco vai ter que fazer? Abrir um procedimento, obrigar que o contribuinte traga os comprovantes de pagamento, e aí eu acho que está correto. Porque senão pode haver a sonegação. Lembra que eu falei quando eu estava lá eu percebi essa sonegação? Então, não é raro o contribuinte pagar 1 milhão no imóvel e chegar na escritura e botar, sei lá, 300 mil. O que vai ter que acontecer no caso concreto é, o município quer fiscalizar? Beleza. O que o município tem que fazer? Abre um procedimento específico, permite que o contribuinte junte comprovação de pagamento, junte a transferência imobiliária, né? O RGI, o contrato de compra e venda, a promessa de compra e venda para o instrumento particular, junta toda a documentação relativa ao imóvel para que efetivamente o contribuinte possa exercer esse contraditório. Não pode a fazenda ter uma planta genérica. Então a decisão do STJ foi boa. A decisão do STJ não foi ruim, pelo contrário, foi boa. Porque vale o que o contribuinte alega, vale o que o contribuinte diz, vale o valor da operação efetivo. Não vale a planta de valores do município, que é sempre maior. Assim como não vale a base de cálculo do IPTU, que está sempre desatualizada. Gente, você vai pagar imposto sobre a sua operação, sobre o valor que você desembolsou. Então é óbvio que essa decisão é boa. É boa. Tá? Não é ruim. Muita gente criticou, a gente está apanhando. Tá. Não, a gente está ganhando nesse caso. É que na prática o ITBI é cobrado sobre um valor fictício. E aí eu digo mais, os municípios não vão cumprir essa decisão do STJ. Aposto o quanto vocês quiserem. Os municípios não vão cumprir a decisão do STJ. Então o que você tem que fazer? Você é advogado, você é advogada que está me assistindo. Cola com um corretor de imóveis. Pede para ele te indicar. E vai ganhar dinheiro. Porque aqui vai caber mandado de segurança, porque tem decisão do STJ, porque o município não pode ter uma base de cálculo fictícia, tem que ser o valor real da operação. E no mandado de segurança você tem todos os elementos que comprovam o valor da operação, comprovante de transferência bancária, contrato de compra e venda, registro. Registro não vai ter, né? Porque você não pode registrar antes do ITBI pago. Mas enfim, você tem todos os elementos documentais comprobatórios que você pagou aquele valor. E essa tem que ser a base de cálculo. Não cabe base de cálculo fictícia. Beleza? Ah, Gabriel, mas e se eu paguei muito barato porque o cara pagou? Essa é a base de cálculo. O problema aqui vai se dar no momento da integralização de capital. Aí vai dar problema. Por quê? Porque vai ter que ser feito um procedimento administrativo ou uma ação judicial com perícia para que seja verificado o valor do imóvel naquele momento da integralização. Porque na compra e venda é fácil, só comprovar a transferência financeira. Na integralização de capital que vai ser o problema. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, esse é o Tributologia de hoje. Eu espero ter esclarecido esse assunto e que você saia
termine essa tributologia com mais capacidade de debater esse assunto, que é um assunto extremamente importante. E uma oportunidade para que você ganhe dinheiro com a advocacia tributária, tá bom? Galera, olha, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Eu tenho percebido que a audiência de tributologia está subindo. Semanalmente a gente tem tido mais ouvintes, mais pessoas aqui no canal do YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mande para seus amigos, mande para os amigos corretores. Por quê? Porque aqui a gente está falando de conhecimento gratuito e de qualidade, todo domingo, disponível para você. E se você está ouvindo numa plataforma de podcast, uma plataforma de áudio, foi um prazer falar com você. Também dê o seu like, avalie o podcast, porque isso é muito importante para a continuidade desse canal. E galera, ó, mais uma vez, compra o livro, vai! Segunda edição, tá super completo, vale muito a pena para quem está na faculdade, para quem está estudando para concurso, tá super atualizado, foi feito com muito carinho, pensando em você que está aí me ouvindo, você que está aí me assistindo. Um beijo enorme e semana que vem tem mais tributologia. Valeu, galera, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!